Salve progressistas, eu sou o Clayson. Moro já tem o seu mais importante aliado político nestas eleições. Moro anuncia a aliança com Mamãe Falei. Sim, Mamãe Falei, junto com o MBL, sobem ao palco com Sérgio Moro. Agora, com certeza, está eleito. Essa história de ficar patinando sem chegar aos 2 dígitos nas pesquisas está 100% resolvido. Moro será eleito. O Mamãe Falei, caso você não saiba, ele é pré-candidato ao governo de São Paulo. Sim, ele quer ser governador pelo Patriota. Esse pessoal não pensa pequeno não, gente. Vocês estão pensando o quê? Nós vamos falar a respeito do Bolsonaro, a prova de que ele é mentiroso e burro. A gente vai falar também algumas questões sobre meio ambiente, nós vamos falar aqui sobre o Olavo de Carvalho, a gente vai falar sobre Michele Bolsonaro. O vídeo de hoje está muito bom, então desde já, dê o seu like, se inscreva no canal, caso você não seja inscrito. A gente está com a nossa meta dos 300 mil inscritos, estamos chegando lá. Com a sua inscrição a gente vai chegar. E se você é inscrito, ative o sininho. Agora nós temos Pix. E queremos agradecer as pessoas que nos ajudam por intermédio do Pix. É uma forma muito bacana da gente poder levar o nosso canal adiante. Eu quero deixar claro aqui para você. A gente não recebe dinheiro de partido político, não recebe dinheiro de nenhum político, a gente não recebe verba federal, a gente não recebe dinheiro de ninguém que não seja seu. Você que acompanha o nosso canal aqui. Então a gente recebe dinheiro por intermédio do Apoia-se, do Pix e, logicamente, aqui do YouTube, né? Que todos os canais do YouTube recebem a monetização. É a única forma que a gente tem de financiamento aqui, é a única forma. Então quando você ajuda o Pix, pelo Pix, você está ajudando aqui para que a gente vá adiante no nosso trabalho, para que a gente consiga levar adiante o que a gente faz aqui para você todos os dias. A prova de que Bolsonaro é burro e mentiroso. Olha, quando nós lançamos aqui no Brasil o Pix, já que estamos falando de Pix, o Bolsonaro, as pessoas chegaram até ele, não foi uma ação propriamente do governo dele, não nasceu no governo dele, mas o pessoal foi parabenizar o Bolsonaro, olha que legal o Pix, né? E o Bolsonaro não sabia o que era o Pix, ele confundiu o Pix com carteira de aviação. Eu tenho a prova dessa burrice dele nesse vídeo, presta atenção. Parabéns pelo Pix, presidente. Novo sistema do Banco Central que vai ajudar a população aí com pagamentos. Tem uma, eu não vi, tem uma do Tarcísio da semana que vai praticamente desargumentar, tudo sobre aviação civil aí, carteira de habilitação para piloto. Esse é do Banco Central para pagamentos. 24 horas, 7 dias por semana, qualquer hora, não precisa de toque nem teste. Aí, André. Eu não tomei conhecimento. Vou conversar hoje semana com o Roberto Campos. Saiu, gordo. Tá aí, ó. Ele não sabia o que era Pix. Não sabia o que era Pix, para você ter uma ideia. Agora, não é só burro, não. Ele é mentiroso também. Mentiroso. E uma prova disso, a gente tem todos os dias com esse perfil do Desmentindo. O Desmentindo todo dia coloca alguma coisa de mentira sobre o Bolsonaro. Uma das últimas foi quando ele falou da Time. E essa questão aí da revista Time é uma eleição popular, o mundo todo votou, e eu não fiz campanha nas minhas mídias sociais para votar em mim. Revista Times está fazendo aí uma enquete, como faz aí há décadas. Personalidade do ano. São 100 pessoas. Eu estive entre as 100 pessoas em 2019 e 2020. E agora em 2021, estamos liderando. Então eu agradeço quem votou em mim. Quem não votou, eu peço que entre no site da Times e vote. E eu não fiz campanha nas minhas mídias sociais para votar em mim. Já agradeço quem votou em mim. Quem não votou, tem a oportunidade aí de votar nessa possível personalidade do ano. Bolsonaro mentiu. Mentiu sim. Então estão aí as provas concretas para você. Jair Bolsonaro é burro e mentiroso. Estão as provas aí. Jair, por isso que Jair já era. Essa é que é a verdade. Jair já era. Ninguém aguenta mais as mentiras e as burrices desse sujeito.
somente aqueles que estão mais próximos a ele ou que são ainda aqueles que estiveram ligados a ele por algum motivo e que não querem de alguma forma queimar o filme porque sabem que eles vão juntos. Como é o caso, por exemplo, do ex-ministro Ernesto Araújo. Ele deu uma entrevista na BBC News alguns dias atrás que até hoje ela tem sido comentada no mundo inteiro porque a entrevista é uma aberração sem tamanho. Nessa entrevista ele fala sobre uma ameaça comunista. E aí o entrevistador na pergunta para ele falou, mas espera aí, você está falando de comunismo na ONU? Que história é essa? Não foi Marx que fundou a ONU? Parece que não foi. E aí eles começam a agir até com certo deboche em relação a Ernesto Araújo, porque ele virou uma figura folclórica ali. Ele fala sobre cleptocracia, relações com a China, e aí o próprio entrevistador fala, mas espera aí, cara, vocês foram a favor do Trump, jogaram todas as fichas no Trump, o Trump perdeu a eleição, e aí os Estados Unidos se afastam um pouco, será que isso foi uma estratégia inteligente e tudo mais? Foi um fuá danado. Mas o pior momento, porque teve muitos, um dos piores momentos da entrevista foi quando o Ernesto Araújo defendeu a gestão da pandemia. Aí realmente a situação ficou muito complicada, porque como é que você vai defender uma gestão onde você tem mais de 600 mil mortos e aonde você vê agora, hoje, nesse momento, nós estamos vivendo aqui no dia 21, certo? Nessa terça-feira, essa história maluca do Bolsonaro ir contra a vacinação de crianças. A gente está numa situação aqui no Brasil que não cabe você ter esse tipo de imbecilidade. E algumas pessoas estão realmente acreditando que a vacina pode fazer mal às crianças, mesmo que elas tenham sido comprovadamente eficazes, seguras, não tem nenhum problema. E aí as pessoas, não vamos vacinar as crianças porque é experimental. Não é experimental, gente. E as crianças já tomam outras vacinas. Qual é o resultado da situação que nós estamos vivendo em relação a esse negacionismo? Negacionismo sem fim. O Brasil é o segundo país do mundo inteiro, o segundo país com mais mortes de crianças por Covid. E a gente está ainda protelando a vacinação. O Ministério da Saúde coloca isso para o ano que vem, para estudar para o ano que vem ainda, e o tempo está passando, nós estamos com a Ômicron aí, essa situação terrível. Eu quero trazer um dado importante aqui para você, tá? Sabe quantas crianças, quantas mortes infantis de 0 a 9 anos por Covid em 2020 e 2021? 1.148. Olha o absurdo que nós estamos vivendo. Então, as vacinas salvam a vida das crianças. E nós estamos numa situação que agora, recentemente, nós tivemos um anestesista que enfrentou a falta de sedativos no pico da pandemia, e ele diz o seguinte: hoje, os não vacinados são quase 100% dos casos graves de Covid. Ainda há pessoas aqui no Brasil que simplesmente negam essa realidade. E aí, no meio dessa história toda, a gente vê um caso como esse do Mário Frias. A esposa dele foi expulsa de um hotel por não ser vacinada. E nós temos um decreto municipal no Rio de Janeiro, cujos estabelecimentos de hospedagem devem exigir o chamado passaporte da vacina. E agora, recentemente, nós tivemos esse caso aí da esposa ser expulsa do hotel e o Mário Frias falando horrores a respeito disso. Como se ele estivesse certo, como se, sabe, essa situação de não tomar vacina fosse algo correto. Olha aí as evidências. Outra evidência é a gente ver a situação do nosso meio ambiente que está sendo destruído. O Pantanal, por exemplo, ele se encontra em risco por danos dos incêndios de 2020. Já é o 3º ano de seca no Pantanal. Nós estamos correndo um risco. Tivemos aí uma reportagem que revisitou locais simbólicos aí dessa tragédia ambiental que teve lá na região. E aí a gente percebe que a situação está muito complicada. Todos os assuntos que a gente aborda aqui, eu deixo os links na descrição para você acompanhar. Veja essa reportagem sobre o Pantanal. Nós tivemos agora também essa situação do Heleno. Ele autorizou o avanço de garimpo lá no rio que divide terras indígenas intocadas. E tá lá o Heleno autorizando o avanço desses garimpeiros lá. Uma situação que, sabe... Enquanto isso, nós temos aqui no Brasil crianças que estão nos lixões, várias crianças em inúmeros lixões ao redor do Brasil, perdendo a sua infância, vivendo do lixo,
vivendo do lixo, porque nós estamos com uma situação de fome aqui no Brasil. Esse é o Brasil do Jair, esse é o Brasil de Bolsonaro. Ainda bem que nós temos ações, esse jantar do Lula e o Alckmin, que todo mundo, muita gente gostou de meter o pau, né? Pelo menos nesse jantar aí, teve uma campanha, Tem Gente com Fome, o nome da campanha, Tem Gente com Fome, eles arrecadaram lá 300 mil reais. Isso não foi dito por muitas pessoas, mas pelo menos tem alguém fazendo alguma coisa. E a gente está vendo essa situação. No meio dessa história, nós falamos aqui, né? Colocamos aqui aquela imagem do Bolsonaro lá com o Tarcísio fazendo propaganda para Itapemirim, falamos isso em um dos vídeos passados aqui, colocamos, né, a família inteira do Bolsonaro fazendo campanha para Itapemirim, não só o Bolsonaro, né, teve postagem do Flávio Bolsonaro, e aí agora nós temos essa juíza que está negando o ressarcimento a passageiros que tiveram voos cancelados pela Itapemirim. Então a gente percebe que é uma situação que não tem saída. Não é à toa que essa pesquisa do Datafolha aponta que para 51% dos entrevistados na pesquisa, o Lula é o melhor presidente da história. E por outro lado, para 48%, o Bolsonaro é o pior presidente da história. Entende? É quase o inverso. A gente teve esse levantamento da Lupa que mostra que o Bolsonaro atacou a imprensa 86% das lives. Olha, só para você ter uma ideia, são mais de 78 vezes em transmissões de redes sociais que o Bolsonaro ataca a imprensa. E você acha que está acontecendo alguma coisa a favor dele? O povo, ele está dando entrevista para a mesma imprensa e não é a imprensa que está fazendo alguma coisa. Nessa última entrevista que ele deu, foi o povo que chegou lá e falou: Lula 2022. Que é o preço do seu Lula 2022! Tá aí, ó. Como é que o Bolsonaro vai lutar contra essa realidade? Nessa pesquisa de ontem no Datafolha, para 43% dos evangélicos, o Lula foi o melhor presidente do Brasil. Para 43%. Apenas para 19%, bem menos, até menos da metade disso, o melhor presidente foi o Jair Bolsonaro, para os próprios evangélicos. E o Bolsonaro parece não se preocupar com isso, né? Ele fica aí dançando o seu funk, né? Na praia, todo felizão, dançando funk, com essa música completamente imbecil que fala que as feministas, elas são iguais cadelas, né? Então, sabe, nem dá pra repetir muito aqui, a gente fica até incomodado porque é ofensivo, é baixo, é vil, é cafajeste, é sem caráter, então é muito complicado a gente ver, né? É um jeito que acha que tá tudo bem. É claro que os negacionistas estão apostos aí, né? A gente viu agora a médica Nise Yamaguchi lançando a sua candidatura, a sua pré-candidatura para o Senado. Já tá lá o Queiroga também querendo ser candidato nas próximas eleições, não se sabe para deputado ou para Senado. Essa é a realidade. E a gente viu o Olavo de Carvalho em uma live, uma live só com extremistas e olavistas, e o Olavo de Carvalho falando coisas assim absurdas, né? Dizendo que o Bolsonaro parece um prefeito de interior, que é até uma leitura muito próxima da realidade, falando que já não tem mais como para o Bolsonaro, já acabou e tudo mais, e até uma leitura muito próxima da realidade do Olavo. Mas as pessoas estão perguntando, mas o que está acontecendo com o Olavo? Por que ele está com essa postura agora de meter o pau no Bolsonaro, sendo que ele foi o cara que foi lá e de todas as formas tentou eleger o Bolsonaro, foi colocado como o guru do bolsonarismo e agora está dizendo, o Bolsonaro nunca leu um livro meu. De fato, o Bolsonaro agora, né, semana passada deu essa declaração, né? Faz mais de 3 anos que eu nunca li mais um livro, né? Eu não leio um livro há mais de 3 anos. É uma realidade, mas o que está acontecendo de fato é que o Bolsonaro não deu apoio ao Weintraub. O Weintraub, como você sabe, ele foi colocado lá no Ministério da Educação por conta do Olavo de Carvalho. Foi por isso. O Olavo de Carvalho colocou o Weintraub no Ministério da Educação, talvez o pior ministro da Educação da história do Brasil. E o Weintraub agora ele tem esse projeto de ser governador de São Paulo. E o que aconteceu? O Bolsonaro resolveu apoiar o Tarcísio, o ministro da Infraestrutura. Falou, não, cara, não vou te apoiar, vou apoiar o Tarcísio.
Weintraub está de fato acreditando numa ilusão gigantesca de que ele pode ser governador de São Paulo, não teve o apoio do Bolsonaro, rompeu com o Bolsonaro, está descendo o pau no Bolsonaro, já trouxe o Olavo para o lado dele e agora vamos ter esse grupo aí de bolsonaristas, ex-bolsonaristas então, né, olavetes, que vão de todas as formas fazer uma campanha contra o próprio Bolsonaro, mas não pode fazer uma campanha a favor do Moro. É uma situação assim, é um desastre, porque a gente não sabe quem de fato eles vão apoiar, se é que vão apoiar algum dos candidatos que estão aí. Então, assim, no meio dessa história toda, dessa jogada política toda, a gente ainda tem que aguentar esses frustrados do bolsonarismo, né? Esses bolsonaristas arrependidos aí, que ainda estão na extrema direita, mas que não sabem se situar muito somente por uma questão de interesse pessoal, só porque eles querem continuar mamando nas tetas do nosso país. Eu quero saber o que você pensa a respeito disso. O vídeo de hoje trouxe muitas informações, está até um pouquinho maior do que o tempo que nós temos aqui. Eu sei que muitas pessoas não gostam de vídeos muito longos, mas eu também não vou deixar de levar informação aqui para você por conta de tempo de vídeo. Então tá aqui, dê o like se você chegou até o final. Se você conhece o nosso trabalho, quiser nos apoiar, se for do seu interesse, nós temos aqui o nosso Pix, tá aqui para você, que é o canal claisson@gmail.com. Nosso Pix é uma forma de você nos ajudar também aí nesse fim de ano. Não temos 13º, você sabe, né? Então a sua ajuda colabora muito para que a gente possa manter aqui o nosso canal no ar, para que a gente possa trazer informações aqui. Temos também o nosso Apoia-se, você pode nos ajudar. E se você não puder nos ajudar financeiramente, você pode dar o like no vídeo, se inscrever no canal, ajudar a gente a divulgar o canal, compartilhar nas suas redes, é uma forma de você nos ajudar. Grande abraço, até a próxima.